O Evangelho segundo Mateus capítulo 14. A morte de João Batista. Nessa passagem de Mateus capítulo 14, veremos que, de acordo com as escrituras, Herodes Antipas foi tetrarca da Palestina no período de 4 a.C. a 39 d.C., ou seja, governou um quarto da Palestina mais Galiléia e Beria, sucedendo seu pai Herodes, o Grande, quando dividiu o reino entre seus muitos filhos. De acordo com o contexto e segundo os evangelhos, quando Jesus soube que João Batista havia sido morto, retirou-se sozinho para um lugar em Betsaida. Além disso, multidões seguiam Jesus a pé das cidades da região, e logo após o desembarque de Jesus, ele viu muitas pessoas presentes, teve pena delas e curou seus enfermos. Mateus capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: "Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele." Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: "Não te é lícito possuí-la." E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista." E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si." Jesus, porém, lhes disse: "Não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer." Então eles lhe disseram: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." E ele disse: "Trazei-mos aqui." E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe.